Você já parou para pensar na quantidade de decisões que um sistema precisa tomar? Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as estruturas condicionais. Então, vamos pro vídeo. A nossa vida, ela é feita de decisões, de escolhas. E no mundo da programação, não tinha como ser diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós estamos na nossa série de introdução à lógica de programação. Nós já falamos sobre lógica, sobre algoritmos, sobre variáveis, tipos de dados. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te recomendo a dar uma olhada nos vídeos, porque a gente vai usar alguns conceitos que eu vou considerar que você já sabe, porque nós já falamos sobre isso. E o que eu queria falar com vocês hoje é sobre estruturas condicionais, que são as decisões. As estruturas condicionais, elas são perguntas, e essas perguntas, dependendo da resposta dela, o nosso sistema vai seguir por um caminho ou seguir por outro caminho. Na maioria das linguagens de programação, essas perguntas, essas estruturas condicionais, a gente monta, a gente escreve ela usando o comando if, que significa se em inglês. Se você conhece alguma linguagem de programação que não usa o if, escreve pra gente aí nos comentários, que com certeza isso vai servir aí para acrescentar no nosso conhecimento. Mas, na maioria das linguagens de programação, usa o if. E essas perguntas, para a gente montar essas estruturas condicionais, a gente também usa, além do comando if, que é o se, nós usamos alguns operadores lógicos. Nós temos o operador AND, que significa e. Então é se uma condição for verdadeira e a outra também. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Nós só vamos à praia se for domingo e estiver sol. Então nós só vamos se atender se as duas condições forem verdadeiras, se for domingo e estiver sol. Se não atender uma dessas condições, então ele não vai seguir por esse caminho, porque nós estamos usando o operador AND. E temos um outro tipo de operador que é o OR, que é o operador OU. É se uma condição for verdadeira ou a outra. Seguindo esse mesmo exemplo, ó, nós vamos à praia se for domingo ou se fizer sol. Você percebe que é um detalhe muito pequeno, mas que faz uma diferença gigantesca, olha, porque uma diz, o E, só vamos se for domingo e estiver sol, e a outra é, nós vamos à praia se for domingo ou estiver sol. Ou seja, nessa segunda condição, se for segunda-feira, por exemplo, e estiver sol, nós vamos à praia. Então é um detalhe muito pequeno, mas que tem um poder muito grande. Nós temos também alguns outros tipos, de operadores lógicos. Nós podemos usar o comando if, se um valor for maior do que o outro, ou se for menor, maior ou igual, menor ou igual, se for igual ou se for diferente. Então nós temos essas possibilidades de montarmos as nossas condições. Usando o if, se, aí nós podemos usar combinar isso, nós podemos usar se o valor A for maior do que o valor B, e podemos usar os operadores que nós já vimos. E for diferente de tal valor, então tome essa decisão. Então aprender a montar, escrever bem as nossas condições é uma característica muito importante de um bom programador, de um bom desenvolvedor, de alguém que tem uma boa lógica. E eu preparei um exemplo prático aqui pra gente de como que a gente usa o if, no nosso código. Eu estou usando aqui JavaScript para fazer esse exemplo, tá bom? Então eu estou declarando aqui duas variáveis, declarei a variável número 1 e a variável número 2. A variável número 1 vale 10 e a variável número 2 vale 5. Então eu estou fazendo aqui o nosso primeiro if, nossa primeira condição. Então, se número 1, que é 10, for maior do que o número 2, que é 5, ele vai entrar, tá vendo que tem as chaves aqui? Ele vai entrar nesse bloco aqui de código. E nesse exemplo a gente só está mostrando uma mensagem. O número 1 é maior do que o número 2, mas podia ter aqui uma lógica, podia ter aqui uma regra, enfim. Então eu vou dar continuidade aqui. Tá vendo que ele entrou nesse bloco? Por que ele entrou? Porque o número 1, que é 10, é maior do que o número 5. Essa condição é verdadeira, por isso ele entrou aqui dentro. Se não fosse verdadeira, ele iria pular esse bloco. É isso que nós vamos ver aqui mais para baixo, que tem uma condição que está dando falsa. Um outro if, se 5 for menor do que 10, verdadeiro, entrou. Se 10 é maior ou igual a 5, também é verdadeiro, 10 é maior ou igual a 5. Se o número 1, 10, é menor ou igual a 5, essa condição aqui é falsa, por isso ele não vai entrar nesse trecho. Tá vendo que ele pulou? Porque essa condição aqui é falsa. Nós temos um outro operador aqui que é o de igualdade. 10 é igual a 5?
Não, ele também pulou esse trecho. 10 é diferente de 5? É diferente, então ele entra nesse trecho. E eu tenho aqui um exemplo da gente usando aqueles operadores e também o OU. O operador E, ele é representado por esses dois E comerciais. Então 10 é maior do que 5? É. E 10 é igual a 5? Não. Então ele não vai entrar nessa condição porque, como a gente está usando o operador e não atendeu todas as condições, ele não vai entrar aqui nesse if, ele pula. Agora nós estamos aqui usando o operador OR, que é representado aqui por essas duas barras aqui, por esses dois pipes. Então, número 2, 5 é maior do que 10? Não. Ou, número 2 é igual a 5? É. Ele vai entrar, mesmo não atendendo todas as condições, ele vai entrar porque nós estamos usando o OU. Essa condição aqui, essa primeira condição é falsa. Mas essa daqui, a segunda, número 2 é igual a 5, é verdadeiro. Por isso que ele vai entrar aqui. Bom, é isso, gente. Hoje nós falamos um pouco sobre as condições, sobre as tomadas de decisões. E é algo que está muito presente em praticamente todos os sistemas. Eu, particularmente, nunca vi um sistema que não tivesse um if. Inclusive, se você conhece algum sistema sem if, por favor, comenta aí, deixa nos comentários, porque vai somar aí para o nosso conhecimento. Estou curioso aí de conhecer se tem um sistema sem if, tá? Então o ifs, as decisões são muito importantes, como a gente já falou. Mas tem um princípio que diz que a cada if que você coloca, aumenta-se a complexidade do seu código. Então, apesar de serem necessários, você precisa tomar cuidado com a utilização dos ifs, porque quanto mais if você utiliza, quanto mais condições, quanto mais decisões o sistema precisa tomar, mais complexidade ele tem. Então, apesar de ser algo necessário, você precisa... Bom, é isso. Hoje nós falamos um pouco sobre as decisões. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido aí para você, eu queria que você tomasse uma decisão aí. Se você, olha aí, se você não é inscrito no nosso canal, então se inscreva. Se você não segue a nossa página no Instagram, então segue lá, tá bom, gente? E um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu espero por vocês, hein? Até mais.